Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido Pensamentos, e eu acho que a gente precisa falar sobre tradição. Vamos lá? Um tema que está ficando bem recorrente aí nos debates da internet é a questão da tradição. Umbanda tradicional versus umbandas mais modernas, umbandas neo-umbandas, como a gente fala, etc e tal, se digladiando, lógico, com os seus representantes, não é uma umbanda batendo na outra umbanda, né, claro, mas os seus representantes se digladiando sem bases, sem fundamentos, tentando puxar sempre a sardinha para o seu lado, em detrimento das outras vertentes. Este debate podia ter sido muito profícuo, mas eu acho que se perdeu na vaidade, no ego, se perdeu nas briguinhas entre eles. E uma questão muito mais importante é que a própria tradição não ficou explicada. Umbanda tradicional, muitos falam que a Umbanda tradicional não pode ser praticada, porque ninguém mais pratica Umbanda como feito pelo Zélio. Só que se esquecem que o Zélio não foi o primeiro a praticar Umbanda, ele sim deu um corpo, uma formatação, uma fundamentação a uma prática de Umbanda, que ficou conhecida como Umbanda Branca ou de Demanda, que é a Umbanda que é a Umbanda do Zélio Fernandino de Moraes e do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Esta Umbanda, ela é a Umbanda do Zélio. Lógico que a sua sucessora, o seu sucessor imediato, já não seria igual, como a gente pode ver nas outras tendas, as 7 tendas que ele fundou, como por exemplo a tenda São Jorge, onde o uso de atabaques era permitido, coisa que não existia na tenda original, na tenda espírita Nossa Senhora Piedade. A questão aqui fica na palavra tradição. O que é uma Umbanda tradicional? Tradição, ela não é exclusiva de uma só vertente. Todas as vertentes têm suas tradições, mas Umbanda tradicional, quando nós usamos esse termo, nós queremos remontar algo que vem de geração em geração e não foi criado agora, não foi criado neste momento ou em poucos anos. Então nós temos lá a tradição da raiz do pai Guiné, ou a tradição de Guiné, que é a tradição da Umbandã, que é a tradição da Umbanda esotérica que vem de Mata e Silva. Foi passado para ele, ele fez os seus discípulos e os discípulos deram continuidade para as outras Umbandas. Esta Umbanda esotérica, ela é principalmente tradição porque criou-se uma escola em torno dela e ela vem lá desde 1940 e alguma coisa, sendo fundamentada, sendo respeitada do mesmo jeito, pelo mesmo molde e feitos pelo Mata e Silva, que fizeram outros filhos e esses fizeram outros, e assim a gente vai aumentando a cadeia da tradição. A Umbanda que eu pratico é uma Umbanda tradicional, que vem de 3 ou 4 gerações já. Essas 3 ou 4 gerações trouxeram a sua raiz, que é a Umbanda do Pai Dito, a Umbanda do Caboclo Pai Dito. Outras Umbandas podem ser dadas como tradicionais. Por exemplo, a Umbanda do Zélio era a Umbanda do Zélio, e a tradição dele passou para as 7 tendas espíritas, que passaram para outras tendas, e assim por diante. Mas ele não é dono exclusivo da palavra tradição. O que nós não podemos ter aqui, sermos ingênuos ou inocentes, é achar que algo criado em 1980 para frente pode ser tradição. Ainda não é. Pode vir a se tornar, mas ainda não é. Está muito recente. Nós temos poucos anos, 30 e poucos anos, quase 40 anos só de fundamentação. Se você vê algo que é de 1999, algo ainda muito mais recente ainda, e assim por diante. Então a gente não pode prezar ou privar a questão da tradição, dizendo que já tem de vários discípulos. Não, não é assim que funciona. A tradição é um conjunto de regras testada à exaustão que funciona, ponto, e passada de geração em geração. Então uma tradição nascida na década de 80, ela ainda não teve tempo de se propagar para ser ainda, assim, usei tradição, né, mas para ser fundamentalmente uma tradição. São novas formas de encarar a Umbanda. O que nós pegamos não é sobre a prática da diversidade umbandista. O que nós pregamos é a loucura e a enganação. Quando você pega algo, cria para ter um ganho mercadológico com isso e acaba privatizando toda a estrutura de doutrina, dizendo que só a sua é correta, e se não faz isso de uma forma acintuosa, o faz de forma tangencial, criando situações de moléstias mentais, porque não tem outra coisa, porque você está coagindo e sendo coercivo com as pessoas para que elas acreditem que a sua estrutura de Umbanda é a mais correta, é a única exclusiva, é a única entendida e a mais intelectualizada. Porque nós temos um fenômeno moderno, que é a ascensão da classe média dentro da Umbanda, que tradicionalmente, ó a palavra tradição,
era praticada pelas pessoas mais pobres e carentes. A Umbanda, ela é um método de escape, um sistema de fuga, um sistema de backup para as pessoas mais carentes terem acesso à educação, à cultura, à saúde e à caridade, o que não era comum naquela época. Hoje, a gente vê que essas coisas estão mudando, então a gente está tendo mais ascensão da classe média, que também necessita de amparo, necessita de ajuda, necessita como todos os seres humanos, mas tem uma formação diferente e necessita, assim como eram os adeptos do espiritismo, de um embasamento teórico. Então, se você lança livros e dá muita informação para essa categoria, eles vão se sentir bem e achar que aquilo é o que basta, e não é assim que funciona. Muito do que se aprende em Umbanda passa de boca a ouvido. Entender como questão de tradição funciona? Eu acho que era bom a gente falar sobre tradição. Então, tradição é um conjunto de práticas que passa de geração em geração e que foi testada à exaustão e que funciona. Ponto. É isso que é tradição. Estamos combinados? Estamos conversados? Então eu vou ficando por aqui. Gente, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curta, comente, compartilhe, a gente gosta de receber o feedback de vocês, as respostas de vocês. Não existe pergunta besta, não existe comentário besta, a não ser que você for preconceituoso, racista, homofóbico e afins. Aí já não dá, né, gente? E também eu quero agradecer a todos que estão ouvindo o nosso Papo na Encruza, o Tá Perdido e todos os outros projetos que a gente tem lá no blog Perdido e Pensamentos. Meu muito obrigado a todos vocês, nos visite no blog e até o próximo pensamento.